Boa tarde novamente, galera. Estamos aí de volta. Vamos para a nossa próxima palestra agora aí. Vai ser com o mais conhecido aí, Daniel Lenharo. Vai nos trazer aí uma palestra sobre grupos locais de usuários, fazer ou não fazer. Eis a questão. Boa tarde, Daniel. Tá por aí? Boa tarde. Tô por aqui, eu acho. Bacana. Tudo Eu tô ou não tranquilo? tô? Eis a questão. Já começa aí. Começa por... E a gente está aqui em bairros próximos, né? E começou a chover agora, escureceu tudo de repente. Pois é, descobri que você também é aqui da periferia aqui também, cara. Estamos aqui, a região sul de Curitiba aqui, né? Mais Representando um, mais um do clã aqui da história. Legal. Então, Daniel, tem aí tempo. A palavra é sua, né? Pode discorrer para nós aí o que você tem aí de preparado para nós. Deixa eu avisar o pessoal, né? Pode entrar aqui no pad, a gente vai anotando todas as questões aqui, no final a gente conversa sobre as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem falar aí, pode, por favor, entrar aí no pad. Beleza? Agora sim, Daniel. Beleza, então vão escrevendo lá, de preferência em russo, tailandês ou mandarim, que é o que eu domino bem. Daí o Célio traduz para português para mim. Então, na verdade, eu vim aqui para... durante a DebConf, quem acompanhou deve ter visto que o DPL fez uma discussão aí sobre grupos locais, né? Fez uma provocação aí para a gente trazer à tona aí a criação de grupos locais e fomentar, né? Então, no Brasil teve uma movimentação aí novamente em alguns grupos, e só que daí a gente começou a ver algumas coisas aí, então, e alguns, como é que eu faço? Como que eu faço um grupo? Como que eu não faço? Para que serve um grupo local? Então, aproveitando a, a mini DebConf, eu resolvi trazer essa palestra aqui, a minha visão, não é uma, até porque eu não tenho esse poder dentro do Debian para isso. Então, eu estou trazendo a minha visão sobre grupos locais, o que eu acho, como deveria ser e como deve ser, para como eles devem se organizar, para fortalecer o projeto e se fortalecer também. Então, primeiramente, o que, o que é um grupo local de usuário, né? Grupo local de usuário, para mim, é uma reunião de pessoas em volta de um tema central, né? No caso, um grupo local de usuários do Debian, são pessoas que se reúnem para tratar e resolver problemas em relação ao Debian. Então, quando você está numa cidade, você junta pessoas que têm interesse comum com relação ao Debian, então você vai junta essas pessoas para tratar, para fazer um grupo de estudo, para fazer eventos, para diversas coisas, né? Então, essa é a minha visão. Então, aqui serve tanto para o Debian quanto para outras coisas, mas como a gente está falando exclusivamente do Debian, então serve o grupo do Debian, vamos tratar do Debian. E por que a gente deve fazer um grupo local, né? Na minha visão, um grupo local ele deve ser feito para que as pessoas tenham como se encontrar, uma forma prática de se
de se encontrar, ter contato umas com as outras, se reunir, se fortalecer. Então, você consegue mais facilmente saber quem são as pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então, você sabe, por exemplo, tal pessoa tem o mesmo intuito que eu, conhece as mesmas as coisas que eu. Então, quando eu tenho uma necessidade, eu sei a quem eu posso recorrer. Então, quando surge um problema que você precisa, você sabe aonde recorrer, e fica fácil você evoluir junto com essas pessoas. Também, com esse grupo, vocês conseguem fomentar novas atividades, todas em volta do projeto e da atividade a que vocês estão propostos, né? Então, se você, que nem o grupo local do Debian, né? Se a gente se reúne para fazer um evento do Debian, a gente tem pessoas interessadas todas para que possa fazer o evento do Debian. Então, vamos fazer uma oficina de empacotamento. A gente sabe que dentro desse grupo local tem pessoas capacitadas para promover uma oficina de empacotamento. Então, vamos fazer uma oficina de design centrada no usuário. Então, por exemplo, a gente vai procurar um grupo local de usuários de design, mas daí então, nesse caso, a gente teria que tentar angariar, juntar um grupo local de design com o Debian para que una forças e traga o resultado que a gente espere. Então, nesse caso, se a gente não tem dentro do nosso grupo, às vezes a gente vai ter que procurar outro grupo local de usuário para fortalecer o nosso grupo também. Então, o principal propósito que eu vejo por que fazer, né, é para que você possa fortalecer uma base, né, de uma comunidade local e ter como parâmetros para você se relacionar melhor, né? Por que não fazer, né? Às vezes a gente se pergunta, porque às vezes a gente vê, né? Vou fazer uma comunidade local aqui, mas às vezes é melhor. Tem gente que fala, então melhor não fazer. Mas, por exemplo, tem gente, vou fazer uma comunidade local do Paraná. Digamos, vou citar aqui o Paraná porque é onde eu estou. Mas nesse caso, a gente até foi um caso que aconteceu. Nesse caso é melhor não fazer, porque fazendo, digamos assim, estadual, local, no estado, eu acho melhor não fazer, porque as pessoas elas não vão ter a disponibilidade para se encontrar no estado, por exemplo, vai acabar ficando dispersas, então vai acabar não tendo encontro, vão acabar continuando fisicamente não juntas, então vai continuar como se não fossem locais, né? Vão continuar remotas uma das outras, vão distantes. Então é melhor que não faça. Então é melhor que faça uma comunidade local, por exemplo, em Curitiba, uma comunidade local em Ponta Grossa, outra em Cascavel, outra coisa, e cada uma se fortaleça para que se faça uma outra. E essas comunidades se fortaleçam individualmente para que fortaleça uma comunidade maior, que daí seria uma comunidade, por exemplo, uma comunidade nacional que tem outro propósito, né? Então, eu acho que quando você
vai fazer uma comunidade que não tem um propósito tipo, geográfico muito grande, assim, eu acho melhor não fazer. Ou quando você tem poucas pessoas, né? Por exemplo, uma cidade que é muito pequena, ou que você sabe que tem lá uma pessoa só, duas pessoas no máximo, que vão se reunir. Talvez não sei se seria o caso de dizer que não fazer não chamar de comunidade, né? Mas talvez o esforço que você vai ter para todo manter uma comunidade não vale tanto a pena assim do que só simplesmente se reunir e fazer o trabalho em si. Se você gerar um grupo local, né, isso às vezes as pessoas perguntam, eu vou criar um grupo local, eu vou ganhar alguma coisa? Não, não ganha nada, né? Então, isso é um trabalho voluntário, né, também, assim como qualquer outro. Então, você vai ganhar, na verdade, mais dor de cabeça se você for criar. O, o propósito de você criar um grupo local é justamente você ter um encontro com as pessoas e ganhar conhecimento e relacionamento mais financeiro ou ganhar tipo, brinde, essas coisas assim. Não há nenhum. Dentro do Debian hoje, até existe uma proposta de talvez haver um tipo de distribuição assim para talvez ajudar as comunidades locais a se fomentar, mas não exatamente, você criou a comunidade, você ganha. Né? Então é tipo uma ajuda assim, para ajudar a fomentar, mas não há ainda criado isso. Talvez isso saia do papel, tá sendo estudado, mas não há nada certo ainda. Né? O que é certo é que os grupos locais eles fazem parte de um ecossistema, né? Então, hoje no Debian, né, a gente tem o projeto Debian, que é o projeto mundial, né? Que nem a gente viu que o Francisco explicou agora há pouco, né? Que faz parte todo de um ciclo de lançamento, tem toda uma cadeia de evolução. Então, dentro desse projeto tem várias pessoas que trabalhando no mundo inteiro, né? Então, isso é a nossa digamos, a comunidade mundial. Então, é um grande grupo de usuários. Esse grupo ele está disperso pelo mundo inteiro, várias pessoas trabalhando remotamente e muitas vezes é difícil a gente se relacionar. É, tem várias barreiras, né, de relacionamento pela língua, pelo fuso horário, às vezes pelas condições de relacionamento. Então, tem muitas formas que às vezes é difícil de se relacionar com as pessoas. Então, por isso, às vezes se quebra em comunidades locais. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade nacional, né, que é o Debian Brasil, que a gente procura tentar agregar a todo mundo para que fortalecer a nossa comunidade nacional junto ao projeto nacional. Né? Então, tudo que envolve brasileiros, a gente tenta agrupar e levar para o projeto mundial de uma forma para que faça. Né? Então, vem então, há do Brasil para o projeto mundial, né? Há essa comunicação, né? Então, a gente tem a contribuição do Brasil, né? E
E dentro do Brasil, daí há os grupos locais, né? Então, hoje, a gente tem alguns grupos já constituídos, né? Então, tem o Debian Brasília, Debian Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, tem acho que tem Ceará, tem o Rio de Janeiro também, que tem que sim, que tem, mas que não são tão ativos, e tem mais alguns, mas que não, pelo menos tem a wiki, wiki.debian.org/localgroups, que tem alguns grupos listados lá, né? Então, esses grupos que eu listei aqui são os que estão mais ativos hoje. O grupo do Rio Grande do Sul hoje não está tão ativo, mas ele já foi muito ativo, mas ainda tem algum trabalho sendo feito. Até o Debian Brasília tem a apresentação daqui a pouco, né? Então vale a pena vocês conferirem, porque é um exemplo ali para a gente ver o como um trabalho de um grupo, de um grupo local. Espera o avião passar aqui. É um exemplo de como um grupo local ele consegue fortalecer uma comunidade local, nacional e também e consequentemente o projeto mundial, né? Então ele vai alimentando esse ciclo que é retroalimentado, né? Então não é essa cadeia que ela não se quebra, ela não deve se quebrar, né? Então é isso que a gente espera dos grupos locais, né? Então um grupo local ele deve vir para somar sempre. Então se você pretende criar na sua cidade um grupo local, tenha sempre em mente isso, né? O grupo local ele deve vir para somar e para ampliar, tentando fortalecer um projeto, né? O, se você vai fazer um trabalho, por exemplo, vai criar agora seu grupo local, pretende aí na sua cidade, está pretendendo aí fazer, digamos, pegar uma cidade aí que não tenha lá Poço Fundo aí, que é uma cidade que não tem, mas tem o Giovanni lá que é desenvolvedor. Ele resolve criar uma comunidade lá, o Debian Poço Fundo. A ideia seria que ele possa fortalecer, fazer trabalhos locais para que fortaleça o Debian na cidade, faça que as pessoas naquela cidade conheçam o Debian. Então, o principal propósito que eu vejo que um grupo local tenha na cidade é que as pessoas da cidade saibam o que é o Debian. Então, você fazer atividades em colégios, empresas, faculdades, participar dos eventos locais, se inserir no FliSol, no Software Freedom Day, que são eventos de software livres que sempre estão, que são distribuídos, né? E normalmente acontece em várias cidades pelo país. Realizar o Debian Day, né? Que é o aniversário do Debian na sua cidade. Então, fazer a promoção do Debian pela cidade, fazer com que as pessoas saibam o que é o Debian. Isso acho que é um dos principais propósitos de um grupo local, fazer com que o Debian seja conhecido e reconhecido. Então, sem isso, acho que não há um propósito, porque se for para criar um grupo local que só atue na internet, eu acho que não há
não há essa necessidade, sinceramente, porque para isso já existe, porque daí o projeto já trabalha. O projeto Debian em si já trabalha só na internet, né? Então não precisaria de um grupo local. O grupo local, eu acho que não nesse tempo de pandemia, é lógico, né, que a gente está confinado, né, dentro das nossas casas, mas em tempos normais ou no novo normal que seja, a gente precisa fazer nosso trabalho de disseminar e levar o conhecimento até as pessoas, né? Então, palestrar em eventos, dar workshop, fazer o que for preciso para que as pessoas conheçam o Debian. Essa acho que é a principal motivação que deve surgir quando você pretende criar um grupo local, né? Outras motivações podem vir, né? Então, às vezes você, eu quero fazer um grupo de estudo, tal, mas isso pode surgir junto, né? Mas eu acho que para isso você não necessariamente precisa criar um grupo de usuário, né? Então, acho que somente para isso você pode fazer de outras formas, né? Então, então é como eu comentei, né? A mensagem principal ela deve ser feita. Vocês têm que ter em mente, grupos locais eles devem ser feitos para somar. Essa é a mensagem que tem que ser levada em conta. E basicamente era isso. Era bem rápido esse recado hoje. E agora eu vou deixar aí para quem tiver mensagem no pad ou outras informações aí para a gente bater um papo aí. Bacana, Daniel, bacana. Bem legal isso aí de explicar para a galera, né? Às vezes muita gente tem vontade de iniciar, de entrar, de se envolver, né? E fica sem saber como dar o primeiro passo, né? Não quer perguntar. E acho que esses eventos, esse assunto que você tocou, acho que é bem bacana aí para o pessoal tá se envolvendo mais, né? Difundindo cada vez mais o Debian pelo Brasil. Pois é, cara, mas é complicado porque às vezes a gente não, até quando a gente vai criar assim, a gente não tem muita ideia do que vai fazer, né, cara? É. Até aqui em Curitiba, a gente tem o Debian em Curitiba, mas ele foi bem misturado com o grupo, ele está misturado com, a gente tem o grupo Software Livre em Curitiba, então ele tem um pouco misturado com, tipo, se é Debian em Curitiba, se é o pessoal do Software Livre, ou se é Debian Brasil, porque a gente, basicamente são todos... tudo junto aqui, né? Mas, concentrado. Mas assim, a gente tenta fazer um pouco tanto que até eu estava conversando com você antes, ideia, um pouco da ideia da gente abrir, que até a gente abriu um pouco dos voluntários, né, para esse evento, foi para que também as pessoas pudessem colaborar, né, isso sim, porque às vezes as pessoas querem colaborar com coisas e não sabem como, né? Então, atrair novas pessoas, né? Porque a gente vê muitas vezes que sempre os mesmos, né? Os mesmos que acabam fazendo, porque às vezes a pessoa tem vontade também, mas não corre muito atrás. E eu até estava contando que eu acompanho há muitos anos o trabalho aqui e nunca participei, sempre fico só assistindo as palestras e vendo, né? E como é bacana, né? Até convido a galera que estiver vendo e venha participar quando tiver um evento, que é muito bacana. Eu estou gostando muito de poder estar participando aí. Uma hora que a gente fica aqui conversando, a gente vai estar aprendendo, e quando você
tá participando, você acaba aprendendo mais ainda. E assim, é muito legal mesmo. Convido todo mundo aí que tiver vontade, participe mesmo. Não tenha medo, que o pessoal é bem acolhedor, é bem bacana. Pois é. Bom, tava olhando aí, não tem perguntas no pad, né? O pessoal acabou não fazendo Tem perguntas. só o Giovanni que colocou que eu coloquei uma cobrança nele agora, mas não é cobrança, não, foi só um exemplo, Giovanni. Então, mas é isso. Foi só para exemplificar mesmo, porque Legal. até acho que não sei se Expandir, né? Opa, talvez acho que surgiu alguma coisa. tem alguém digitando ali. Arthurzinho. Arthur. Legal, até se alguém não tiver pergunta ou quiser falar alguma coisa, né? De repente a pessoa tem curiosidade em saber qualquer coisa aí, a hora é essa, né? Tá bem, papo bem aberto aqui para o pessoal chegar mesmo aí e participar. O Arthur, então, ele tá digitando ali ainda, né? Na comunidade Debian Brasília, temos muitas dificuldades em incluir pessoas de classes mais baixas. Tem alguma dica ou ideia de como podemos melhorar essa interação? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante. O Gilmar lá estava fazendo um trabalho bem legal de fazer tipo, um projeto não sei se ele tinha comprado ou ganhou alguns notebooks, né? E levando para as aulas para o pessoal lá e dando aula, né? Para o pessoal lá indo, não sei se era uma escola, que era, ele levava e dando aula de informática para o pessoal lá. E pelo que eu sabia, estava dando um resultado bem interessante. Aqui eu estava começando a fazer um projeto assim, mas eu ainda, mas daí foi até no ano passado, até falei com o pessoal, teve 6 pessoas que falaram que eu ia fazer esse ano, né? Então, justamente mais nesse sentido, até fui incentivado com ele ano passado que ele falou com isso, que ele me contou desse projeto. Daí, só que daí veio a pandemia, eu não. Que eu falei, daí várias pessoas falaram que eu tinha pedido, né? Daí eu falei, ia pedir doação de notebook antigo, né? Tal, e fazer um projeto parecido, né? Também. Mas eu acho que não tem muito. Porque envolver órgão público às vezes é meio complicado, porque você precisa. Talvez não complicado extremo, porque você precisa de um projeto, na verdade. Você consegue, mas você precisa de um projeto bem estruturado e, saber qual. E ter noção lá das verbas que eles têm disponível e encaixar o projeto naquela verba e ter acesso. Né? Então, você consegue, com órgãos públicos, essas coisas, ter acesso às verbas para também se incluir, né? Mas eu acho que tem essas ONGs, principalmente aqui em Curitiba tem a CUFA, né, que cuida das favelas, né? Central Única das Favelas, que eu sei que eles agora estão fazendo que fazem tem aulas de artesanato, tudo, até passando quando voltar as pandemias,
um deles, eu quero ver se eu procuro eles para conversar sobre esses, para fazer treinamento de informática básica com eles também, né? Então, acho eles já têm uma base, né? Porque eles dão um treinamento de várias outras coisas, né? Isso. Então fica mais fácil de repente se juntar, né? E eles, pelo que eu vi, em cada, digamos assim, cada favela aqui em Curitiba, eles têm tipo um barracãozinho com uma sala já pré-preparada para atender as pessoas, né? Então eles já têm um espaço físico. Talvez em outras cidades eles tenham algo parecido com isso, né? Então teria que ver, né? Tentar entender cada cidade para ver como que funciona, né? Como que funciona essa questão. Provavelmente em Brasília lá deve ter também capital federal, né? Deveria ter, ou provavelmente tem alguma coisa nesse sentido que está bem na nata lá, né? Em cidade grande normalmente tem, né? Porque normalmente tem bastante ONG, essas coisas que recebe mais verba federal ou estadual, né? Mais voltada para esse tipo de inclusão social, né? Talvez cidade menor seja mais difícil porque é mais complicado ter esse tipo de instituição, né? Mas não é impossível ter também, né? Bacana. Tem mais uma questão aqui, veio pelo IRC, do Muniz. Tem alguma URL oficial para criar grupos no Debian? Tem, deixa eu vou colar lá porque eu não... É wiki.debian/localgroups, mas eu vou colar lá para não ter erro de digitação, né? Olha lá. Beleza, tá aí então, Muniz. Já tem aí o caminho para você, de repente, criar um grupo aí no teu local. No Espírito Santo, se eu não me engano, não tem. Ali tem a lista da... Ó, tem Rio Grande do... Lá, registrado tem São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Curitiba, Ceará, Brasília. Que a gente tem registrado lá. Legal. Essas são as oficiais, né? Tá aí no site do Debian. É as que estão registradas no site do Debian, né? Certo. Aí, porque, digamos assim, que estão oficializadas, né? Pode ser que tenha pessoas reunidas aí que fazem trabalho pelo Debian, né? Mas não estão ligadas registradas diretamente ali. Beleza, então é isso aí, J. Nico. Até se tiver alguém assistindo aí que tem um grupo reunido aí e não tiver registrado, registra lá para a gente ter ciência, né? Inclusive, até quando a gente foi fazer um levantamento, a gente descobriu em São Paulo tinha 2 grupos. Tinha um grupo no que era Meetup, né? No site Meetup lá, que tinha mais de 1.000 pessoas. Nossa. Então, foi bem bacana. Os caras ficam distantes, né? A gente não tem o conhecimento e poder unir forças, né? Que é a intenção real, né? Pois é. Então, quanto mais gente fortalece aí, que é o espírito da comunidade realmente, né? De unir para crescer. Até para se comunicar, né? Às vezes você quer se comunicar com as pessoas, você está espalhado, você manda num local, a hora que você vê, você não atinge todo mundo, né? Verdade. Tem que ter um canal. Um canal direto para falar. Bacana, acabaram as perguntas. Deixa eu ver se tem mais no IRC, eu acho que não tem mais nada. Só agradecer ele, acho que eu não falei o nome, e como veio do IRC, né, o J. Nico.
aquela sobre o Espírito Santo. Obrigado aí pela pergunta, viu? Registrado aí teu nome também. Então, acho que é isso. Se alguém precisar qualquer coisa, só Tem o mandar aí contato aí, nos né? canais oficiais aí, a gente tá à disposição aí para qualquer coisa. Opa, tem um, tem um escrevendo agora, né? Quase. É o Aloísio Neto. Além do IRC, tem algum canal livre que tem sido usado? Sei que há um grupo da DebConf na Matrix, mas não vejo muito movimento por lá. Bom, Além do tem as listas livre, tem as listas de e-mail que a gente tem utilizado. E tem também o Telegram, né? Eu não sei se é do. Mas daí ele não é livre, né? Ah, entendi. Que ele perguntou livre, né? É. O que é oficialmente pelo Debian, a gente utiliza o IRC e as listas de e-mail, né? Aqui no Brasil a gente acaba utilizando bastante o Telegram, até que ele não é livre, mas é um pouco intermediário entre o servidor, ele não é livre, mas o cliente mas ele acaba sendo uma alternativa intermediária ali para a gente poder atingir um pouco as pessoas, né? Então, mas fora isso, não tem outro canal que a gente acaba utilizando, não. A gente publica nossas coisas acaba publicando no Twitter, no, no Mastodon, no Instagram, assim, para divulgação, né? Mas é de comunicação, mas é só para publicação, para a gente poder tentar atingir as pessoas que não estão ainda acessando, né? Mas aqui para a comunicação oficial a gente utiliza o IRC e as listas de e-mail, né? Principalmente. Bacana. Até para concentrar um pouco também, né? Se fica muito variado e acaba perdendo um pouco de conteúdo, cada um acompanha um pouco mais um ou outro, né? Então fica todo mundo ali em uma dessas duas, né? Ou no e-mail ou no IRC, com certeza vai ser ouvido ali se tentar um contato. Isso aqui. Ok. Quase. Só para a Nath mandou dizer que ela deu um oi, só para. É só um comentário avulso aqui. Oi para Nath. Direct aí. Eu preciso agradecer no começo aqui, eu não agradeci os patrocinadores, né? O ouro da For Linux e o patrocinador prata Globo aí. Esqueci de falar lá no começo. Inclusive, se a For Linux quiser me dar um curso, já que eu não ganhei no sorteio, eu Pois é. aceito. Ontem eu achei. Faz tempo que eu não faço curso com eles. Se eles quiserem me dar mais um curso. Eu fiz um curso contigo, cara. Eu tava vendo. Você lembra que antes nos cursos da For Linux tinha aquele chat e era gravado, aquelas aulas do chat? Eu tava revisando um curso meu aqui, acho 2011 ou 2012, e tinha lá Daniel Lenharo. E, cara, fiz na mesma classe dele e não o conhecia. Mora aqui meu vizinho. Eu era aluno ou professor? Aluno. Ah. Eu era aluno também. Tá. Não, porque eu dei um curso Chegou com da aula? eles lá. Legal. Você vê, cara, como coincidência. Opa, tem mais uma pergunta ali. Do Wendel. Lenharo, qual a maior dificuldade que vocês enfrentam para manter o Debian Brasil? Cara, olha, tem várias, mas a maior é motivação. Não, não, a maior eu diria que é conseguir conteúdo, assim, cara, hoje, porque
Assim, a gente tem bastante coisa nos grupos locais, né? Mas assim, tá, tá tendo nos grupos locais. No grupo do Debian Brasil, é uma das coisas assim que eu falei ali da retroalimentação, foi uma provocação, inclusive, para os grupos locais, porque se mantém muito, tem muita coisa se mantendo nos grupos locais e não está voltando pro círculo, né? Então, então às vezes acontece assim, a gente tenta manter ali, fazer, trazer as coisas, puxar para cá, mas é um esforço às vezes que a gente traz, mas como o Debian, que, né, como o Debian Brasil assim mesmo, a gente tem que puxar para que aconteça, né? Então, às vezes esse tipo de coisa a gente tem que forçar para que ela esteja acontecendo, né? Então, Mas sim, o que falta às vezes é bastante contribuição, né? O Brasil hoje falta contribuidor, apesar da gente ter evoluído bastante, mas se você olhar o mapa de contribuidor do Debian mundial, a gente não tem nada quase. A gente tem, o Debian hoje tem 1.000 e poucos DDs, o Brasil tem 27, então a gente está perto de nada. A nossa representatividade na diversidade do Debian é pequena, então a gente precisa aumentar. os contribuidores aí, né? Voluntários, né? Conseguir novos voluntários para não deixar o barco parar, né? Mais gente aí poder contribuir para até incentivar vocês também, né? Que vocês que estão aí puxando o carro direto, se sempre tiver alguém forçando e alguém contribuindo também para incentivar vocês realmente, né? A continuar o trabalho e saber que tem gente que está gostando do que vocês estão produzindo para E tá mais gente, sempre, e né? até mais gente para a mais gente também, né? Porque que nem como diz, hoje tem gente que acha que o Debian Brasil é eu e o Paulo, né? Mas não é. Exatamente. Então o Debian Brasil é muito mais que eu e o Paulo e o terceiro e coisa, né? Então, o Debian Brasil é todo mundo, na verdade, né? Se você pegar todo mundo que que faz parte do Debian e é brasileiro, faz parte do Debian Brasil, né? Então, Mais uma pergunta aqui do Leandro Cunha. O ideal seria fazer em uma cidade? Qual seria a dica para locais onde não possui um grupo local? então, é que nem eu comentei, eu na minha visão, um grupo local ele deve ser feito por cidade, porque eu não vejo assim a, o propósito dele, ele deve ser feito para divulgar o nome do Debian localmente. Então, dentro, fazer ali, no máximo, que nem a gente faz aqui em Curitiba e região metropolitana, né, que é uma atuação, uma geográfica próxima, né? Então é fácil, né? Que nem a Curitiba e região metropolitana, geograficamente é pequena, né? Não é. Então você consegue abranger facilmente. Agora, se você fosse pegar, por exemplo, São Paulo e região metropolitana, o ABC paulista ali já é complicado, já é grande. São Paulo em si só já é grande. Talvez em São Paulo, se você pensar a grande capital, já talvez não poderia comportar duas comunidades, grupo local, mas Pelo volume, né? porque é complicado se você pensar, você se deslocar da zona sul de São Paulo para a zona norte, às vezes você demora hora, né? Exato. Então é complicado às vezes você pensar nesse tipo de atividade, né? Depende muito
geografia, né, do Brasil, que é tão peculiar Às vezes, de região para região. você pega, por exemplo, na região norte do Brasil, lá, por exemplo, uma cidade, por exemplo, no Amazonas, lá, que às vezes precisa utilizar um transporte de barco para ir de uma cidade para outra. Daí como é que você vai falar que tem que juntar duas cidades? Não, daí não dá, né? Então tem que. Isso eu acho que é muito relativo você falar que tem que ser assim, assim. Isso é peculiar de cada local, mas é que nem eu Região. falei. A minha visão é que cada local, o ideal é que você seja no local que você consiga espalhar e consiga disseminar o que é o Debian para aquela região. Então, se você achar que precisa fazer que nem aqui, o meu bairro se chama Uberaba. Então, vou criar um grupo local do Uberaba, porque o meu bairro é grande e eu preciso. Então, eu acho que não tem o Debian não existe, não é uma era, Uma receita pronta, né? não é uma monarquia que ele vai falar, não, você não pode fazer isso. A única coisa que tem as regras assim que você não pode dar logo do Debian, né, que tem que manter a identidade, tudo, os padrão, né, mas com relação ao nome ali, tudo, não tem problema nenhum. Então, acho que se você está numa cidade e você sabe que ainda não tem nada do Debian, acho que é a hora de você começar a participar e juntar colegas e faculdades, universidades, aí, conversar com seus colegas, né, e começar a disseminar, se registra aqui no site oficial e começa a contribuir, começa a conversar, né, pegar dicas, que eu acho que isso é crucial também, né, fazer essa agora conversa. vocês vão ver agora, daqui 23 minutos, vai começar a palestra de Brasília. Vocês vão conseguir ter uma noção melhor de como é a atuação, às vezes, de uma comunidade local, assim. Daí vai dar para ter uma ideia daí de como começar. De como é uma atuação assim de uma comunidade local. Daí acho que dá para o exemplo prático deles vai dar para ter uma ideia melhor do que eu acabei de falar daí. Bacana, legal. Isso é bom. É bacana que o pessoal se interessou, né? Começou a perguntar sobre isso e eu acho muito bom que todo mundo que puder contribuir aí, que venha, né? Convite sempre aberto e a comunidade vai receber todo mundo de braços abertos aí para colaborar. Certeza. Ok, então obrigado aí para quem assistiu aí e precisando. Isso aí, Tamo gente. aí. Continuem assistindo e. Isso aí, gente que Estamos terminando, mas não acabou ainda. Isso aí. A gente que agradece, né, Lenharo, você poder dar uma palhinha aí, você que é o integrante fixo da comunidade, poder estar falando aí, acho que todo mundo gostou muito e fica agradecida. Muito obrigada pela sua palestra. Valeu, obrigado. Um abraço, gente. Daqui a pouco a gente volta aí, então.